No princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. Não com uma explicação longa, não com uma justificativa, não com um argumento filosófico, mas com uma afirmação direta, simples e profunda. Antes de qualquer coisa existir, antes do tempo, antes da história, antes do ser humano, Deus já era. E é Ele quem cria tudo o que passa a existir. Quando o texto diz "no princípio", ele está nos colocando diante do começo absoluto. Não é apenas o começo do mundo como conhecemos, mas o começo de tudo que é criado. Deus não nasce nesse momento. Deus não surge aqui. Deus já existe, e a criação é fruto da sua vontade. Em seguida, o texto nos diz que a terra era sem forma e vazia. Isso significa que ainda não havia organização, estrutura, ordem visível. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui vemos algo muito importante. Mesmo antes da ordem surgir, Deus já estava presente. O Espírito de Deus não aparece depois da criação organizada. Ele já está ali, pairando, sustentando, preparando o cenário para a ação criadora. Então Deus fala: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." A criação começa com a palavra de Deus. Deus cria falando. Não há esforço descrito, não há luta, não há oposição. A palavra de Deus é suficiente. Ele diz e acontece. A luz surge antes mesmo do sol, da lua e das estrelas. Isso nos ensina que a luz, na Bíblia, não é apenas um fenômeno físico. Ela também carrega a ideia de ordem, clareza, vida, direção. Deus vê que a luz é boa e faz separação entre a luz e as trevas. Ele dá nome à luz e às trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E o texto nos apresenta algo que vai se repetir. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Esse padrão se repete porque Deus está organizando o tempo. Ele estabelece ciclos, ele cria ritmo. A criação não é caótica, ela é ordenada. No segundo dia, Deus cria a expansão, separando as águas que estavam abaixo das águas que estavam acima. Ele chama essa expansão de céus. Aqui, aprendemos que Deus estabelece limites. Ele separa, ele organiza o espaço. E mais uma vez, o texto diz: foi a tarde e a manhã, o dia segundo. No terceiro dia, Deus ajunta as águas num só lugar para que a porção seca apareça. Ele chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Deus vê que isso é bom. Em seguida, ele faz a terra produzir vegetação, ervas, plantas, árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Nada surge por acaso, nada surge fora de ordem. Cada coisa tem sua natureza própria. E, novamente, foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No quarto dia, Deus cria os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas. Eles servem para separar dia e noite, marcar tempos, dias e anos. Aqui percebemos que Deus não cria apenas beleza, mas também funcionalidade. O universo tem propósito. O tempo passa a ser mensurável. A vida passa a ter ciclos bem definidos. Deus vê que isso é bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. No quinto dia, Deus cria os animais das águas e as aves dos céus, grandes criaturas marinhas, peixes, seres vivos em abundância. Deus os abençoa e diz que se multipliquem. Essa é a primeira bênção explícita registrada na Bíblia. A vida nasce acompanhada da bênção de Deus. E mais uma vez, foi a tarde e a manhã, o dia quinto. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, cada um segundo a sua espécie. E então, chegamos ao ponto mais alto da criação. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui há algo profundamente diferente. Nenhum outro ser criado recebe essa declaração. O ser humano é criado à imagem de Deus. Isso não significa que o homem se parece fisicamente com Deus, mas que ele reflete aspectos do Criador: consciência, moralidade, capacidade de relacionamento, responsabilidade, domínio. Deus cria o homem e a mulher e os abençoa. Dá a eles a missão de frutificar, multiplicar, encher a terra e governar sobre a criação. Deus também provê.
Ele entrega plantas e frutos como alimento para o ser humano e para os animais. A criação nasce dentro de um ambiente de cuidado, provisão e harmonia. E então o texto diz algo muito forte. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não apenas bom, muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No capítulo 2, o texto nos mostra que no sétimo dia, Deus descansa. Não porque estivesse cansado, mas porque a obra estava completa. O descanso de Deus estabelece um princípio. O trabalho tem limite. A vida não é só produzir. O descanso também é sagrado. Deus abençoa o sétimo dia e o santifica. Aqui aprendemos que o descanso faz parte da ordem criada. Ele não é sinal de fraqueza, mas de plenitude. Deus cria, organiza, conclui e descansa. Ao final desses versículos iniciais de Gênesis, somos convidados a refletir. Tudo começa com Deus. A vida não é fruto do acaso. O universo não é desorganizado. Existe ordem, propósito e intenção. Quando entendemos isso, nossa visão sobre nós mesmos muda. Nossa vida ganha sentido, porque nasce de um Criador que age com sabedoria, cuidado e propósito. Encerramos este primeiro momento entendendo que a Bíblia começa nos mostrando quem Deus é: Criador, organizador, provedor e Senhor do tempo. E também nos mostra quem nós somos, parte dessa criação, feitos à imagem de Deus, chamados a viver dentro dessa ordem que Ele estabeleceu. No próximo vídeo, avançaremos para a formação do homem, o Jardim do Éden e as primeiras relações humanas, continuando passo a passo, versículo por versículo, dentro do livro de Gênesis.